Meu nome é Laura, e pelos últimos 20 anos, eu tenho vivido uma mentira. Uma mentira muito bonita, devo admitir. Uma mentira com vista para o mar, com motoristas particulares, com viagens para lugares que a maioria das pessoas só vê em filmes. Uma mentira paga com o silêncio. O silêncio foi o preço da minha liberdade. Mas a liberdade comprada com o sangue de outra pessoa nunca é livre de verdade. E agora o meu tempo está acabando. Os médicos me deram 6 meses. Um câncer, desses agressivos, que se espalhou como uma erva daninha por dentro de mim. E a ironia é que pela primeira vez na vida, a fortuna que eu tenho não pode comprar a única coisa que eu quero, mais tempo. Mas talvez ela possa comprar outra coisa. Uma chance de limpar a minha alma, de contar a verdade sobre o meu ex-marido, o gênio da tecnologia que o mundo admira, a verdade sobre o sócio dele, o nosso melhor amigo, que morreu jovem demais, e a verdade sobre mim, a mulher que sabia de tudo e escolheu o luxo em vez da justiça. Essa é a minha confissão. Nem sempre foi assim. Antes do dinheiro, antes das mentiras, antes do sangue, havia apenas nós 3. Eu, o Alexandre e o Davy. Nos conhecemos na faculdade. Eu era estudante de arquitetura, cheia de sonhos. Alexandre era estudante de administração, com uma ambição que queimava mais forte que o sol. E o Davy? O Davy já era o gênio. Estudante de ciência da computação. Tímido, brilhante, com um coração que era grande demais para o seu próprio bem. Alexandre era o rosto, a voz, o vendedor de sonhos. David era o cérebro, o arquiteto silencioso que transformava as ideias malucas do Alexandre em realidade. E eu era a cola que unia os dois. Nós 3 éramos inseparáveis. Morávamos em apartamentos pequenos, comíamos pizza no chão da sala e passávamos noites em claro sonhando com o futuro. O futuro era uma pequena empresa de software que eles fundaram na garagem do pai do Davy. A ideia era revolucionária, algo a ver com compressão de dados, uma coisa que na época soava como mágica. Eu desenhei o primeiro logo deles em um guardanapo de papel. Alexandre vendia a ideia para qualquer um que quisesse ouvir, e David programava, dia e noite, movido a café e a uma paixão pura pela criação. E no começo, era lindo. Era nosso. Eu me casei com o Alexandre. Um casamento simples, em um cartório, com o David como nosso padrinho e testemunha. A nossa festa foi um churrasco no quintal, com os amigos da faculdade. Nós éramos felizes. Éramos uma equipe. Pobres, mas felizes. Então, o sucesso veio. E ele não veio como uma onda suave. Veio como um tsunami. Um investidor anjo viu o potencial do software deles e injetou uma quantia de dinheiro que para nós parecia infinita. Saímos da garagem para um escritório de verdade. Contratamos os primeiros funcionários. E a empresa começou a crescer, exponencialmente. Foi aí que eu comecei a perder o homem com quem eu tinha me casado. A ambição do Alexandre, que antes era uma chama que me aquecia, virou uma fornalha que começou a queimar tudo ao redor. Ele se tornou obcecado. As noites em claro sonhando juntos foram substituídas por noites em que ele passava em claro, sozinho, no escritório, olhando para gráficos e projeções. As nossas conversas sobre o futuro foram substituídas por monólogos dele sobre participação de mercado, sobre esmagar a concorrência. O dinheiro começou a entrar. Muito dinheiro. Nos mudamos para um apartamento de luxo. Depois, para uma casa em um condomínio fechado. Eu parei de trabalhar no meu pequeno escritório de arquitetura. Você não precisa mais disso, meu amor. Ele me disse. Seu trabalho agora é ser a minha primeira dama. Meu trabalho virou dar jantares para investidores, escolher o vinho certo para as festas, sorrir e ser bonita nas fotos das colunas sociais. Eu me tornei um acessório, uma primeira dama de um reino que eu não tinha ajudado a construir, apenas a decorar. E a nossa amizade com o David, ela também começou a mudar. Alexandre, que antes o via como um irmão, passou a vê-lo como um ativo, ou às vezes, como um obstáculo. Davi era o coração da empresa. Ele se importava com os funcionários, ele chamava todos pelo nome. Ele acreditava na missão original da empresa, criar tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Alexandre, por outro lado, só via os números. Ele começou a falar em otimizar recursos, que era o jeito corporativo dele de dizer demitir pessoas.
Ele queria preparar a empresa para ser vendida para uma gigante da tecnologia ou para abrir o capital na bolsa de valores, um IPO. A grande jogada que o transformaria de um simples milionário em um bilionário. David era contra, totalmente contra. A gente não criou a nossa empresa para isso, Alex. Eu me lembro dele dizendo, em uma discussão acalorada no nosso primeiro escritório de verdade. A gente criou para inovar, para ter um lugar legal para trabalhar. Se a gente vender, eles vão destruir tudo que a gente construiu. Vão demitir nossa equipe. Vão transformar nossa tecnologia em mais um produto sem alma. Alexandre apenas riu. Você é um gênio, David, mas você é um péssimo homem de negócios. Deixa que eu cuido dessa parte. As discussões se tornaram mais frequentes. A parceria que tinha nascido na garagem estava rachando sob o peso do sucesso. E eu estava no meio. Eu via o lado do David. O coração dele estava no lugar certo. Mas eu também estava seduzida pelo luxo, pela vida que o Alexandre estava construindo para nós. E por covardia, eu me mantive em silêncio. O ponto de ruptura aconteceu em um fim de semana. Alexandre tinha acabado de comprar seu primeiro grande brinquedo, um iate, uma lancha enorme, de alta tecnologia, que custou uma fortuna. Ele convidou o Davi para passar o fim de semana no barco com ele. Só nós dois, como nos velhos tempos, ele me disse, pra gente colocar as ideias em ordem, resolver nossas diferenças. Eu tive um mau pressentimento, uma angústia no peito que eu não conseguia explicar. Toma cuidado, eu disse para o David, quando ele passou na nossa casa para pegar o Alexandre. Ele sorriu, aquele sorriso gentil e ingênuo de sempre. Não se preocupa, Laura. Nós somos irmãos. A gente sempre se resolve. Foram as últimas palavras que eu ouvi dele. Eles partiram no sábado de manhã. No domingo à noite, meu telefone tocou. Era a guarda costeira. Houve um acidente. O barco tinha virado. Alexandre tinha sido resgatado por um pescador, em estado de choque, mas fisicamente bem. David tinha desaparecido no mar. Eu corri para a pequena cidade costeira para onde levaram o Alexandre. Ele estava em um quarto de hospital, sedado. Quando ele acordou, eu estava ao lado dele. A história que ele contou foi confusa. Uma tempestade súbita. Uma onda gigante. O barco virou muito rápido. Ele tentou segurar a mão do David, mas a correnteza o levou. Ele chorou. Parecia devastado. Mas havia algo estranho. Algo no olhar dele. Uma calma por trás do pânico. Um controle por trás do desespero. Eu conhecia o meu marido. E o homem que estava naquela cama de hospital não era um homem que tinha acabado de perder o seu melhor amigo. Era um homem que tinha acabado de resolver o seu maior problema de negócios. O corpo do David foi encontrado 2 dias depois. O laudo foi afogamento. O caso foi fechado como um acidente trágico. Um terrível acidente. Naquele dia, no funeral do nosso melhor amigo, enquanto eu via o meu marido carregar o caixão com lágrimas que pareciam tão reais, eu soube de uma verdade terrível. Uma verdade que se instalou no meu coração como um pedaço de gelo. Naquele dia, eu não perdi apenas o nosso melhor amigo. Eu perdi o homem com quem eu tinha me casado. O funeral foi uma obra de arte da hipocrisia. Alexandre, o viúvo do seu próprio melhor amigo, fez o discurso mais comovente que eu já ouvi. Ele falou da genialidade do David, do coração bom que ele tinha, dos sonhos que eles construíram juntos na garagem. Ele chorou, lágrimas de crocodilo, grossas e convincentes, que enganaram a todos. Enganaram os pais do David, que o abraçaram, agradecendo por ele ter sido um amigo tão bom para o filho deles. Enganaram os funcionários da empresa, que o viram como um líder devastado, mas forte. Enganaram a todos, menos a mim. Eu fiquei ali, de pé, vestida de preto, recebendo os pêsames das pessoas, desempenhando o meu papel de esposa solidária. Mas por dentro, eu estava gritando. Cada palavra do Alexandre era uma facada. Cada lágrima dele, um insulto à memória do homem que ele tinha assassinado. Eu via o David em todos os lugares, no rosto dos seus pais, nas histórias que os amigos da faculdade contavam, e no silêncio acusador por trás dos olhos do meu marido. Nos dias que se seguiram, a minha casa, aquela mansão fria e moderna que o Alexandre tinha comprado, se tornou o meu campo de investigação. Enquanto ele estava na empresa, consolidando o seu poder agora absoluto, eu comecei a procurar. Eu não sabia o que estava procurando, mas eu sabia que precisava de algo concreto,
algo que provasse que eu não estava enlouquecendo. A primeira peça do quebra-cabeça eu encontrei por acaso. Estava arrumando o escritório da casa, um lugar que o Alexandre usava pouco. Em uma gaveta cheia de manuais de equipamentos, eu encontrei um envelope de uma empresa de manutenção náutica. Dentro, havia uma ordem de serviço. A data era de 2 dias antes do acidente. O serviço era a remoção do EPIRB, o radiolocalizador de emergência via satélite, do iate. O motivo listado era upgrade para um novo modelo, mas não havia nenhuma nota fiscal de um novo modelo, nenhuma ordem de instalação. Ele tinha tirado o equipamento de segurança mais importante do barco dias antes de sair para o mar com o sócio que ele queria eliminar. Meu coração martelou no peito. Coincidência? Uma negligência terrível? Ou parte de um plano? Continuei procurando. A vida de um homem rico é feita de papelada, e a papelada não mente. No cofre do escritório, onde ele guardava os documentos da empresa, eu encontrei a apólice de seguro que ele tinha insistido que o David fizesse alguns meses antes. É para proteger a empresa, Dave. Se algo acontecer com um de nós, a empresa precisa de capital para não quebrar. Foi o que ele disse na época. Parecia fazer sentido, mas ao ler os detalhes da apólice, meu sangue gelou. A beneficiária da apólice de vida de milhões de dólares do David não era a mãe dele, ou o pai. Era a própria empresa. E com a morte do David, o controle total da empresa, e portanto do dinheiro do seguro, passava para o único sócio remanescente, o Alexandre. O acidente não apenas removeu um obstáculo, como também injetou milhões no caixa da empresa que agora era só dele. Era o crime perfeito. O motivo estava ali, em letras pequenas, em um jargão de seguros que escondia um oceano de ganância. A prova final, a mais tecnológica e fria de todas, veio do meu próprio conhecimento do passado. Nos primeiros anos da empresa, nós 3 tínhamos acesso total aos servidores. Eu ainda me lembrava da senha de um antigo sistema de backup, uma relíquia digital que o Alexandre provavelmente tinha esquecido que existia. Trancada no meu quarto, tarde da noite, eu acessei o sistema e comecei a olhar os logs de atividade do dia do acidente. E então eu vi a linha de código que selou o meu convencimento para sempre. O horário era 14h32 de sábado. O registro mostrava uma ação. Acesso de administrador revogado para o usuário David M. E, em seguida, mudança de senha mestra do servidor principal. A hora em que a guarda costeira disse que o barco virou foi por volta das 5 da tarde. Alexandre estava trancando David para fora da própria empresa, digitalmente, horas antes do acidente que o mataria. Ele não estava apenas planejando matar o sócio. Estava executando um golpe de estado corporativo ao mesmo tempo. Com aquelas 3 peças de evidência, a manutenção do rádio, a apólice de seguro e o log do servidor, a minha suspeita se tornou uma certeza de granito. Eu não estava mais casada com um homem de negócios ambicioso. Eu estava dormindo ao lado de um assassino. O medo que eu senti foi paralisante, mas a imagem do sorriso gentil do David, do nosso amigo, era mais forte. Eu precisava confrontá-lo. Esperei ele chegar em casa naquela noite. Ele entrou, assobiando, feliz com mais um dia de sucesso nos negócios. Ele parecia mais leve, mais poderoso do que nunca. Eu o esperei na nossa sala de estar gigantesca e silenciosa. Alexandre, a gente precisa conversar, eu disse, a minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele parou, o sorriso desaparecendo. O que foi, Laura? Eu não rodei. Fui direto ao ponto. Por que o rádio de emergência do barco tinha sido removido 2 dias antes da viagem? Ele me encarou, os olhos se estreitando. Manutenção de rotina, eu já te expliquei. E a apólice de seguro? Continuei. Por que a empresa era a beneficiária e não a família dele? Exigência dos investidores. Proteção de ativos. David concordou com tudo. É o padrão, ele respondeu, a voz fria, cada palavra uma resposta ensaiada. E por que você mudou as senhas e revogou o acesso dele aos servidores horas antes do acidente ser reportado? Eu disparei, a minha última bala. Ele ficou em silêncio por um longo momento. A máscara de marido atencioso caiu, e o rosto que ficou era de alguém que eu não conhecia, frio, impiedoso, perigoso. Você andou fuçando nos meus papéis, Laura? Ele disse, a voz baixa, quase um rosnado. Você está louca? Delirando de luto? Não me chame de louca, Alexandre. Eu sei o que eu vi. Ele se aproximou de mim, e pela primeira vez na vida, eu senti medo dele. Medo físico.
Você não viu nada, disse ele, o rosto a centímetros do meu. Você não sabe de nada. Você é a minha esposa e está começando a ter umas ideias muito perigosas. Ideias perigosas para o futuro da empresa e para o nosso futuro. Você precisa ter muito cuidado com o que você pensa e com o que você diz. Era uma ameaça, clara, inequívoca. Eu não recuei. O que você vai fazer? Eu desafiei. Vai me afogar também? O tapa não veio na minha cara. Veio na minha alma. Ele recuou e riu. Uma risada curta, sem humor. Não seja dramática, Laura. Eu nunca te machucaria. Você é a minha esposa. Mas está claro que o nosso casamento acabou. A confiança se foi. Ele se virou e foi até o seu escritório. Voltou alguns minutos depois com uma pasta de couro. Jogou-a sobre a mesa de centro de vidro. Eu já estava preparado para isso, disse ele. Os advogados foram muito eficientes. Eu abri a pasta. Dentro, havia uma série de documentos. Um acordo de divórcio e um acordo financeiro. Os números me fizeram perder o fôlego. Uma quantia de dinheiro que me faria uma das mulheres mais ricas do país. Propriedades. Uma pensão vitalícia que era mais do que eu poderia gastar em 10 vidas. Era tudo meu, com uma condição. Anexado ao acordo, havia um outro documento. Um contrato de confidencialidade. Um NDA, como eles chamam. O mais restritivo que eu já tinha visto. Ele me proibia de falar qualquer coisa sobre a nossa vida juntos. Sobre a empresa, sobre o David, sobre o acidente, qualquer coisa. Para sempre. Sob pena de perder tudo e enfrentar um processo que me destruiria. Eu olhei para os papéis, o acordo de divórcio, o acordo financeiro e o acordo de silêncio, e entendi. Aquilo não era a papelada de um divórcio. Era um recibo, a prova de compra. Ele não estava terminando o nosso casamento. Ele estava comprando a minha alma. E o preço estava ali, na minha frente, em números e cláusulas legais. Eu passei aquela noite em claro, sentada na beira da nossa cama de milhões de dólares, com os papéis do divórcio espalhados sobre o edredom de seda. A oferta do Alexandre não era uma oferta, era um checkmate. Ele tinha pensado em tudo, e ele me conhecia melhor do que ninguém. Sabia exatamente onde pressionar. Minha primeira reação, a reação da Laura jovem e idealista que ainda vivia em algum canto empoeirado da minha alma, foi de pura fúria. Eu queria rasgar aqueles papéis. Queria pegar a minha evidência circunstancial e correr para a primeira delegacia de polícia. Queria gritar para o mundo que o gênio da tecnologia, o visionário que todos aplaudiam, era um assassino a sangue frio. Eu queria justiça para o David. Mas então, a segunda reação, a da mulher que viveu a última década no epicentro do poder e do dinheiro, tomou conta. E ela era mais fria, mais pragmática e infinitamente mais covarde. O que eu tinha, de verdade, um registro de manutenção que os advogados dele diriam que foi um erro administrativo, uma apólice de seguro que o próprio David assinou e que eles diriam ser uma prática de negócios prudente, e um log de servidor, um monte de códigos que um exército de especialistas em tecnologia contratados por ele desmentiria em 5 minutos, me acusando de falsificação, de ser uma ex-esposa amarga e vingativa. Eu não tinha uma arma do crime, não tinha uma testemunha. Eu tinha apenas a minha palavra contra a de um dos homens mais ricos e poderosos do país. Ele não seria preso. Eu seria destruída. Eles me arrastariam na lama. Vazariam histórias falsas para a imprensa. Me pintariam como louca, instável, uma aproveitadora. Alexandre não precisaria me matar. Ele simplesmente apagaria a minha credibilidade, a minha reputação, a minha existência. E havia outra verdade. Uma verdade mais feia, que eu demorei a admitir para mim mesma. Ali, no silêncio daquela madrugada. Eu não tinha medo apenas do Alexandre. Eu tinha medo de voltar a ser quem eu era antes. A Laura que contava moedas para pagar o aluguel. A Laura que sonhava com uma viagem de fim de semana para a praia. Eu tinha me acostumado com o luxo. O luxo era um vício, uma droga silenciosa. Eu tinha me acostumado com os jantares, com as roupas, com o status de ser a senhora Monteiro. Abdicar daquele mundo, ser expulsa daquele Olimpo, era uma morte de outro tipo. E eu não sabia se tinha forças para sobreviver a ela. Eu não podia trazer o David de volta. A justiça não o ressuscitaria. Mas o dinheiro me compraria uma nova vida. Uma vida longe do Alexandre. Uma vida segura. Uma vida de luxo. Mas uma vida.
Era uma justificativa fraca, eu sei. Era o sussurro do diabo no meu ombro, me oferecendo o mundo em troca da minha alma. E eu, com os olhos cheios de lágrimas de culpa e de medo, decidi aceitar a oferta. A assinatura do contrato foi o dia mais frio da minha vida. Aconteceu na sala de reuniões de um escritório de advocacia no Distrito Financeiro. Uma sala toda de vidro, com vista para a cidade, que me fez sentir como um inseto em uma caixa. O Alexandre não estava lá. Ele não precisava estar. Ele enviou seus soldados. 3 advogados de ternos impecáveis e rostos que não demonstravam emoção alguma. Eles me explicaram as cláusulas, uma por uma, a divisão de bens, as transferências bancárias e, por último, o contrato de confidencialidade. A cada parágrafo que eles liam, eu sentia um pedaço da minha história sendo trancado em um cofre. Eu não poderia escrever um livro, não poderia dar uma entrevista, não poderia sequer ter uma conversa casual sobre os meus anos com o Alexandre. Eu estava sendo paga para apagar a minha própria memória. Quando chegou a hora de assinar, a minha mão tremia. O advogado me ofereceu uma caneta pesada, de ouro. Eu peguei a caneta, senti o peso dela e assinei meu nome no final de cada página. Laura de Almeida Monteiro. A cada assinatura, eu sentia o fantasma do David se afastando um pouco mais de mim. Eu estava o traindo de novo, de forma oficial, com firma reconhecida. No momento em que assinei o último papel, meu celular apitou. Uma notificação do banco. Um número com tantos zeros que parecia irreal tinha acabado de entrar na minha conta. O pagamento tinha sido feito. Eu tinha vendido meu silêncio. Eu saí daquele prédio e nunca mais vi o Alexandre pessoalmente. Comprei um apartamento. Uma cobertura em uma capital europeia. Uma cidade onde ninguém me conhecia. Um lugar lindo, com janelas que iam do chão ao teto e uma vista deslumbrante. Eu o decorei com os móveis mais caros, com obras de arte, com tudo que o dinheiro podia comprar, e ele se tornou a minha prisão de luxo. Eu viajei o mundo. Fui para o Japão na primavera para ver as cerejeiras. Fui para a Tanzânia fazer um safari. Fiquei nos hotéis mais exclusivos, comi nos restaurantes mais estrelados. Eu fazia tudo que uma mulher rica e livre deveria fazer, mas eu nunca estava livre de verdade. E eu estava sempre sozinha. A solidão era a minha companheira constante. Uma sombra que nem o sol do Caribe conseguia dissipar. Em cada restaurante chique, eu sentava em uma mesa para um. Em cada galeria de arte, eu andava pelos corredores silenciosos, sem ninguém para compartilhar a beleza ou a estranheza das obras. E eu era assombrada pelo David. Eu o via em todos os lugares. Na rua, um homem de costas com o mesmo jeito de andar dele me fazia parar o coração. Em um café, um rapaz com um sorriso parecido me fazia desviar o olhar. E o Alexandre. Eu o via nas capas das revistas nas bancas de jornal. O visionário do ano. O homem que mudou o mundo da tecnologia. Cada artigo era uma facada. Cada elogio a ele era um insulto à memória do homem que ele matou para chegar até ali. Os anos foram passando. 5, 10, 15. A dor aguda da culpa foi se transformando em uma melancolia crônica. Um ruído de fundo constante na minha vida opulenta e vazia. Eu me acostumei com a minha gaiola dourada. Eu tinha paz. Uma paz comprada, artificial, mas ainda assim, paz. Eu quase consegui me convencer de que tinha feito a escolha certa, a única escolha possível. Até que, numa manhã chuvosa de outono, 20 anos depois de eu ter assinado aquele contrato, um pacote chegou para mim. Não era comum eu receber pacotes. Eu não tinha amigos. E a minha família no Brasil sabia que eu não gostava de presentes. Mas este era diferente. Uma pequena caixa de papelão, sem remetente. Apenas o meu nome e endereço escritos em uma etiqueta impressa. Meu porteiro, acostumado com a minha reclusão, o deixou na porta do meu apartamento. Eu o encarei por um longo tempo, com um pressentimento terrível. Finalmente o peguei. Era leve. Eu o abri na minha cozinha de mármore. Dentro, havia apenas palha de embalagem e um único objeto, pequeno, enrolado em plástico bolha. Com as mãos trêmulas, eu o desembrulhei. Era uma isca de pesca. Não uma isca qualquer. Era uma isca velha, de madeira, pintada à mão para parecer um pequeno peixe com as cores já desbotadas. A isca da sorte do Dave, a que ele usou na nossa primeira e única viagem de pesca, anos e anos atrás, quando éramos apenas 3 jovens duros, pescando em um lago alugado. Eu me lembrava dele rindo, dizendo que aquela isca feia era mágica. Não havia nenhum bilhete, nenhuma carta. Não precisava. A mensagem era clara,
fria, e vinha diretamente do meu ex-marido. Depois de 20 anos de silêncio absoluto, ele estava me dizendo, da forma mais sutil e cruel possível: eu sei onde você está. Eu não me esqueci, e é bom que você também não tenha se esquecido do nosso acordo. A paz frágil que eu tinha construído ao longo de 2 décadas se quebrou em 1000 pedaços. O passado não estava morto, ele só estava adormecido, e ele tinha acabado de me enviar um lembrete. Eu fiquei segurando aquela isca de pesca na mão por quase 1 hora, sentada no chão da minha cozinha de mármore. O frio do objeto parecia se transferir para os meus ossos. 20 anos. 20 anos de um silêncio comprado, de uma paz artificial, e com um único e pequeno objeto, Alexandre tinha me puxado de volta para o dia do acidente. Ele estava me dizendo que a coleira ainda estava no meu pescoço, e que ele ainda segurava a ponta da corrente. Naquela noite, o medo voltou. Mas era um medo diferente. Não era o medo paralisante que eu sentia há 20 anos. Era um medo misturado com raiva. Uma raiva que tinha ficado adormecida por muito tempo sob camadas de champanhe caro e viagens solitárias. Por que agora? Depois de tanto tempo, por que ele precisava me lembrar? A paranoia se instalou rapidamente. Cada carro que parava na minha rua parecia suspeito. Cada novo rosto na portaria do meu prédio era um espião em potencial. Eu me sentia como nos primeiros dias depois do divórcio, olhando por cima do ombro. Mas agora era pior. Antes, ele me queria em silêncio. Agora, o recado parecia ser outro. Parecia um aviso, uma preparação para algo. E foi essa sensação de estar sendo caçada que me fez tomar uma decisão. Eu passei 20 anos fugindo. Chega. Eu tinha um recurso que eu não tinha na época. Dinheiro. Uma quantidade quase ilimitada de dinheiro. O próprio dinheiro que ele me deu para comprar o meu silêncio, agora eu usaria para comprar a minha segurança e a minha vingança. Eu não podia ir à polícia, mas eu podia trazer a polícia até mim, de uma forma diferente. Passei 1 semana pesquisando. Usando toda a segurança digital que o dinheiro podia comprar, eu encontrei uma agência. Não uma agência de detetives particulares de filme, que seguem maridos infiéis. Uma agência de inteligência privada, sediada em Genebra, formada por ex-agentes do serviço secreto de vários países. Eles eram discretos, caros e diziam os melhores do mundo em desenterrar segredos que pessoas como o meu ex-marido lutavam para manter enterrados. O encontro foi em um quarto de hotel anônimo. O homem que me encontrou era um francês de meia-idade, com um ar cansado e olhos que pareciam já ter visto o pior da humanidade. Eu não contei a ele toda a história. Eu não o contratei para provar um assassinato. Eu o contratei sob o pretexto de análise de risco. Eu disse a ele que, como parte de um acordo de divórcio antigo e complicado, eu precisava de um dossiê completo sobre os negócios atuais e as vulnerabilidades do meu ex-marido, para me proteger de uma possível renegociação hostil do nosso acordo. Era uma mentira corporativa que soava plausível. Eu lhe dei um nome: Alexandre Monteiro. E lhe dei um cheque com tantos zeros que ele nem piscou. Nós seremos muito discretos, madame, foi a única coisa que ele disse. As semanas seguintes foram de uma ansiedade torturante. Eu esperava. E enquanto esperava, a minha vida de luxo solitário continuava, mas agora com um propósito. Cada taça de vinho, cada passeio pelo parque, era um ato de desafio. Eu estava usando a vida que ele me deu para construir a arma que o destruiria. 3 semanas depois, o investigador francês me contatou. Nos encontramos no mesmo hotel. Ele colocou um tablet sobre a mesa. Nós temos algumas informações preliminares para a senhora, disse ele com sua calma profissional. A primeira informação me fez prender a respiração. Eles tinham encontrado o pescador, o homem que resgatou o Alexandre do mar. Um homem simples que vivia em uma pequena vila de pescadores. Ou melhor, que vivia. 1 mês depois do acidente, o pescador comprou um barco novo, uma casa nova na cidade, e se mudou com a família. Ele disse aos vizinhos que tinha ganhado na loteria. O investigador me mostrou os registros bancários. 3 dias depois do resgate, a conta do pescador recebeu uma transferência de $500 mil de uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Uma empresa que, depois de passar por outras 3 camadas de empresas de fachada, pertencia ao Alexandre. O pescador não foi um herói sortudo. Ele foi uma testemunha paga para contar uma história. A segunda informação era sobre o motivo dele ter me contatado agora. O seu ex-marido está prestes a fechar o maior negócio da sua vida.
disse o investigador. A fusão da empresa dele com um conglomerado de mídia asiático. É um negócio que o colocará no panteão dos homens mais poderosos do mundo. Mas para isso, o conglomerado iniciou um processo de due diligence, uma auditoria completa na vida e nos negócios dele. Ele está nervoso. Qualquer escândalo, qualquer ponta solta do passado pode arruinar o negócio. A senhora Madame é a maior ponta solta de todas. O pacote que a senhora recebeu não foi apenas um aviso. Foi ele checando se a ponta ainda estava bem amarrada. Então era isso. Medo. Ele estava com medo de que eu falasse, de que eu colocasse em risco o seu grande prêmio. A arrogância dele estava sendo ameaçada pela primeira vez. Há mais uma coisa, disse o investigador, o tom de voz mudando, ficando mais sério. Algo que talvez a senhora não saiba. Nós investigamos a fundo a briga que ele teve com o sócio, o Sr. David. Não foi apenas sobre a venda da empresa. Eu me inclinei para a frente. O que você quer dizer? Nós descobrimos que nas semanas antes de morrer, o David tinha contratado, secretamente, um especialista em segurança digital para fazer uma auditoria no código-fonte do software principal da empresa. O software que foi a base de tudo. Uma auditoria? Por quê? Perguntei. O investigador me olhou nos olhos. Porque o David tinha uma suspeita terrível. Ele achava que o Alexandre não era o gênio que dizia ser. Ele suspeitava que o código, a base do império de vocês, não tinha sido criado por eles na garagem, como diz a lenda. Ele achava que o Alexandre o tinha roubado. Eu senti o chão desaparecer. A história de fundação da empresa. A lenda que o Alexandre contava em todas as entrevistas. Tudo uma mentira? E ele estava certo? Perguntei, a voz um fio. Sim, confirmou o investigador. O código foi roubado, de um colega de faculdade deles. Um programador genial, mas sem visão para negócios, que morreu de uma overdose alguns anos antes da empresa de vocês decolar. O David tinha encontrado provas. E-mails antigos, rascunhos do código. Ele ia expor o Alexandre. A empresa inteira era uma fraude. O assassinato não foi apenas por ganância. Foi para encobrir o pecado original. Eu fiquei ali, absorvendo a enormidade daquela revelação. A vida inteira que eu vivi com ele era uma mentira construída sobre outra mentira. O investigador começou a arrumar suas coisas. Madame, eu preciso lhe dar um aviso, disse ele, o tom profissional agora misturado com uma preocupação genuína. O meu trabalho é ser invisível, mas o seu ex-marido tem recursos quase ilimitados. Minhas fontes me dizem que ele sabe que está sendo investigado. E ele sabe que foi a senhora quem nos contratou. Eu o encarei, o terror voltando com força total. Ele não está mais apenas te observando. Ele está se movendo contra você. A senhora não é mais uma ponta solta do passado. Para ele, agora, a senhora é uma ameaça ativa e presente. Tenha muito, muito cuidado. Ele se levantou e saiu, me deixando sozinha naquele quarto de hotel com a verdade. Uma verdade muito maior e mais perigosa do que eu jamais imaginei. Eu não tinha apenas desenterrado um assassinato. Eu tinha desenterrado a fraude que sustentava um império de bilhões de dólares. E o construtor desse império sabia. E ele estava vindo atrás de mim. O aviso do investigador soou na minha cabeça como uma sirene de ataque aéreo. Ele sabe. Ele está se movendo contra você. O medo voltou. Mas desta vez, ele era diferente. Não era mais o medo de um fantasma do passado. Era o medo de uma ameaça real, presente, imortal. Eu sabia que Alexandre não mandaria outro lembrete. O próximo pacote não conteria uma isca de pesca. Conteria o meu fim. Eu passei as 48 horas seguintes trancada na minha cobertura, com o coração na boca, repassando as minhas opções. Fugir? Ele me encontraria. Não importa para qual canto do mundo eu fosse. O dinheiro e a influência dele me achariam. Ir para a polícia? Eu ainda não tinha provas concretas. Apenas uma teia de evidências circunstanciais que os advogados dele fariam parecer a fantasia de uma ex-esposa louca. Só me restava uma opção. Eu não podia mais jogar na defesa. Eu tinha que atacar. Tinha que forçar um confronto final, mas em meus próprios termos. Em meu próprio território. Usei o mesmo investigador para mandar um recado para o Alexandre. A mensagem era simples. Precisamos conversar sobre o Dave e sobre o código-fonte. Encontre-me em Genebra, no cofre do banco onde guardo meus bens mais preciosos. Venha sozinho. Foi uma aposta. Eu estava usando a ganância e a arrogância dele como isca. A menção ao código-fonte o faria vir para saber o que eu tinha. E a ideia de me encontrar no cofre de um banco
cercado por sua própria riqueza, o faria se sentir seguro, no controle. O encontro foi marcado. O palco para o meu ato final estava montado. O cofre do banco era uma sala privada, sem janelas, com paredes de aço escovado. Um lugar frio, silencioso, perfeito para segredos e confissões. Ele chegou, 20 anos mais velho, mas com a mesma aura de poder e perigo. Ele entrou na sala, e os seguranças do banco fecharam a porta de aço maciço atrás de nós. Estávamos sozinhos. Laura, disse ele, com um sorriso que não alcançou os olhos. Você envelheceu bem. O dinheiro lhe fez bem. O seu dinheiro, você quer dizer? Eu respondi, a voz firme. Nosso dinheiro, corrigiu ele. O dinheiro da empresa que nós construímos. Que você construiu sobre o corpo do David e sobre o código roubado de outra pessoa. Eu disparei. Ele riu. Uma risada genuína, divertida. Você realmente andou cavando. Admiro a sua determinação. Mas e daí? Você não pode provar nada. Nunca pôde. Eu estou aqui por cortesia. E para te dar um último conselho. Esqueça isso. Volte para a sua vida de luxo e silêncio. É o melhor para você. Acabou o tempo dos conselhos, Alexandre. Eu disse. E então, eu joguei a minha carta. O meu grande plano. Eu sei que não posso te levar à justiça. Mas eu posso destruir o seu legado. E é exatamente o que eu vou fazer. E como você pretende fazer isso? Ele perguntou, o tom ainda divertido. Eu estou morrendo, Alexandre. Eu menti, com a maior convicção que consegui reunir. Um câncer terminal. Os médicos me deram meses. Eu não tenho nada a perder. E eu passei os últimos meses escrevendo. As minhas memórias. Um livro, com todos os detalhes. A isca de pesca. A apólice de seguro. O código roubado. A sua confissão silenciosa no dia em que me ofereceu o divórcio. Eu gravei todas as nossas conversas importantes naquela época. Eu era jovem, mas não era burra. Tenho tudo. Ele parou de sorrir. Nenhuma editora tocaria nisso. Meus advogados os destruiriam. Você está certo. Eu concordei. É por isso que o livro não será publicado. Ele será lançado na internet, de graça, de servidores anônimos, com cópias espalhadas por todo o mundo, programado para ser liberado através de um sistema de interruptor de homem morto. Se o meu coração parar de bater amanhã, por qualquer motivo, natural ou não, o mundo inteiro saberá a sua história. O seu grande negócio com o conglomerado asiático irá para o lixo. A sua reputação virará pó. Você não será um gênio. Será um assassino e uma fraude. Eu o encarei, esperando ver pânico, raiva. Eu o tinha encurralado. Checkmate. Mas ele apenas me olhou. E então, ele sorriu de novo. Mas desta vez, era um sorriso diferente. Um sorriso de genuína admiração. Uau, ele disse, quase em um sussurro. Isso foi brilhante. De verdade. A mentira da doença terminal para criar um senso de urgência e me fazer acreditar que você não tinha nada a perder. A ideia do livro, o interruptor de homem morto, é um plano perfeito. Eu fiquei confusa com a reação dele. Inteligente, Laura, continuou ele. Você realmente aprendeu a jogar o jogo durante todos esses anos. Aprendeu a ser como eu. Ele fez uma pausa, e o sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão de pena. Mas você esqueceu a regra mais importante do jogo. A regra que o David nunca entendeu. E qual é? Perguntei. Eu sempre venço, disse ele. Ele tirou o celular do bolso. Discou um único número. Quando a pessoa do outro lado atendeu, ele não disse alô. Ele disse apenas uma palavra fria e final. Contingência. Ele desligou o telefone e o guardou no bolso. O que você fez? Eu perguntei. Um novo tipo de medo começando a se formar. Veja bem, Laura, explicou ele, com a calma de um professor explicando uma equação. Quando você chega a um certo nível de poder, você não é mais uma pessoa. Você é uma instituição. E a primeira regra de qualquer instituição é a autopreservação. A fusão com o conglomerado asiático não é um negócio. É a união de duas instituições. E essa nova entidade tem protocolos. Protocolos para ameaças existenciais. Ele olhou para mim. Você, com a sua história, se tornou uma ameaça existencial. O seu plano era perfeito para destruir a mim, o homem. Mas a instituição não pode ser destruída. Ela apenas se protege. O que é a contingência? Eu perguntei, a voz tremendo. É o protocolo para quando um dos seus líderes, no caso eu, é comprometido de forma irreversível.
quando há uma ameaça que não pode ser comprada, intimidada ou eliminada de forma silenciosa. O protocolo é simples: apagar a ameaça e o líder comprometido, juntos, de uma só vez, para proteger o organismo maior. Meus sócios não podem arriscar que essa história vaze. E agora que você me encurralou, o risco é grande demais. Eu o encarei, o horror daquelas palavras me atingindo como uma onda. Eles vão nos matar? Não seja tão dramática, disse ele com um último pingo de ironia. Eles vão nos neutralizar. Um acidente. Talvez um vazamento de gás no sistema de ventilação deste cofre. Uma falha nos trincos da porta. Será rápido e trágico. A ex-esposa amarga que atrai o marido para uma armadilha e acaba matando os dois. A imprensa vai adorar. Eu olhei para a porta de aço maciço, para as paredes sem janelas. Eu tinha me trancado com o monstro. E ao fazer isso, tinha dado a ele a chave para a nossa destruição mútua. Eu passei 20 anos com medo dele. Depois, passei a vida fugindo da memória dele. Naquela noite, eu achei que finalmente o tinha vencido, que tinha encontrado justiça para o David. Mas o monstro que eu ajudei a criar, com o meu silêncio e com o dinheiro dele, era grande demais. Ele não podia mais ser morto. Ao tentar expor a verdade, eu não acendi uma luz. Eu apenas tranquei a porta do cofre por dentro, com nós dois presos na escuridão para sempre. A palavra contingência ecoou nas paredes de aço do cofre. Alexandre me encarava, não mais com arrogância, mas com um cansaço sombrio, como um rei que acaba de ordenar o incêndio do seu próprio castelo para matar um único invasor. Eu esperei pelo gás, pelo clique de uma arma, pela escuridão, mas nada aconteceu. Em vez disso, uma grande tela, que antes parecia um espelho escuro na parede, se acendeu com um zumbido suave. Nela, apareceu um texto, um contrato, e a voz do Alexandre, agora vinda de alto-falantes na sala, começou a explicar, sem nenhuma emoção. A contingência não é a morte, Laura. A morte seria fácil demais, e eu nunca gostei do caminho fácil, disse a voz dele, enquanto ele mesmo me observava do outro lado da sala. Isso aqui é uma negociação. Ele apontou para a porta maciça de aço. Este não é um simples cofre, é um bunker de sobrevivência. Temos comida, água e ar filtrado para 2 meses. Confortável, não? Mas só há uma maneira de sair. A porta exige 2 coisas para abrir. As impressões digitais, minha e sua, lidas simultaneamente em um painel biométrico. Eu olhei para o painel ao lado da porta. Havia 2 leitores, lado a lado. E a segunda condição, continuou ele, é a mais importante. A porta só destravará depois que você, Laura, gravar uma declaração em vídeo. Uma declaração para a câmera que está bem acima daquela tela. Eu segui o seu olhar. Havia uma pequena lente preta me encarando. Nesta declaração, ele detalhou, você irá retratar tudo. Dirá que suas acusações foram fruto de um colapso mental, causado pelo luto e por um diagnóstico de câncer terminal. Dirá que o David era como um irmão para mim, e que a morte dele foi o acidente mais trágico da minha vida. E dirá que as suas provas foram fabricadas em um ato de desespero. Você irá desacreditar a si mesma, de forma convincente e definitiva. Eu o encarei, chocada com a crueldade do plano. Você acha que eu faria isso? Eu não acho. Eu sei, disse ele, porque a alternativa é nós 2 morrermos aqui dentro. De velhice, de tédio. A escolha é sua. Uma pequena humilhação gravada em vídeo, em troca da sua vida e da sua fortuna. Ou uma morte lenta e esquecida neste túmulo de luxo. A armadilha era perfeita. Ele não precisava me matar. Ele ia me forçar a escolher entre a minha vida e a justiça final para o David. Ele ia me transformar em sua cúmplice, de novo, mas desta vez, de forma pública. Os primeiros dias foram um jogo de silêncio. Nós nos ignorávamos naquele espaço confinado. Eu me recusava a falar com ele. E ele, por sua vez, parecia estar se divertindo com a situação, lendo os livros de filosofia que faziam parte do kit de sobrevivência do bunker. Mas o silêncio não durou. Ele precisava me quebrar. E ele começou a falar. Sabe, o David era um bom homem. Ele começou, em uma noite, enquanto eu tentava dormir em um dos sofás. Mas ele era um sonhador. E sonhadores não constroem impérios. Eles são o combustível. A gente queima os sonhadores para manter o motor funcionando. Ele confessou. Não com culpa, com orgulho. Ele me contou detalhes daquele dia no barco. Contou como desligou o rádio. Como esperou a tempestade se formar no horizonte.
Como soltou a lança da vela principal no momento exato para que o mastro batesse na cabeça do David com força suficiente para atordoá-lo, mas não para deixar uma marca óbvia. Contou como o observou cair na água, confuso, e como simplesmente se afastou com o barco, esperando o tempo suficiente antes de ligar o motor e começar a sua performance de sobrevivente desesperado. Ele me contava essas coisas com a mesma naturalidade com que descreveria uma jogada de negócios. E a cada detalhe, uma parte de mim morria, e outra parte, uma parte que eu não conhecia, ficava mais forte, mais fria. Você me julga, Laura, ele disse em outro dia, mas você amava o que o meu motor te proporcionava. Você amava os apartamentos, os vestidos, as viagens. Você assinou o contrato. Você foi minha cúmplice silenciosa por 20 anos. A única diferença entre nós é que eu tenho a coragem de admitir o que eu sou. E você ainda tenta fingir que é uma heroína. Ele estava me desmontando, peça por peça, usando a verdade como uma arma de tortura. Os dias se arrastaram. 1 semana, 2. O luxo do bunker começou a parecer rançoso. O ar filtrado, pesado. A comida gourmet, sem gosto. Nós dois estávamos nos deteriorando, física e mentalmente. Ele com a sua arrogância e sua crueldade, e eu com o meu ódio e a minha resolução. Eu sabia que ele estava certo sobre uma coisa. Não havia saída. Mesmo que eu gravasse aquele vídeo, que ele me deixasse sair, ele nunca me deixaria em paz. Eu sempre seria a ponta solta. A minha liberdade seria apenas uma cela maior. Foi na 3ª semana que eu notei a mudança nele. Ele começou a tossir. Uma tosse seca, persistente. Começou a ter febre. O homem invencível, o titã da tecnologia, estava sendo derrubado por um vírus comum, um resfriado, talvez, potencializado pelo ambiente fechado. Ele, que controlava tudo, não conseguia controlar os próprios pulmões. Ele ficou fraco. Passava a maior parte do tempo deitado, dormindo. E foi em uma dessas tardes, enquanto ele dormia um sono febril e agitado, que eu vi a minha chance, a minha verdadeira escolha. Eu me aproximei dele. O seu rosto estava pálido. A respiração era fraca. Eu poderia usar a mão dele no leitor biométrico. Ele não acordaria. Eu ainda precisaria gravar o vídeo, mas eu poderia sair. Poderia deixá-lo ali, para morrer sozinho. Seria a minha vingança. Fui até o painel da porta. Olhei para a câmera que esperava a minha confissão falsa. E olhei para o meu reflexo no aço escovado da parede. O rosto de uma mulher cansada, mas não derrotada. E então eu entendi. Sair daquele cofre não era a vitória. A vitória era garantir que ele nunca mais saísse. A vitória era garantir que o mundo soubesse a verdade, não importasse o preço. Meu plano original, o do interruptor de homem morto, ainda estava ativo. Meus investigadores, a minha equipe de segurança digital, estavam esperando do lado de fora. Eles não precisavam que eu morresse. Eles só precisavam da minha ordem final. Alexandre achou que tinha me dado uma escolha entre a minha vida e a minha honra. Mas ele estava errado. Ele, na sua arrogância, me deu uma escolha muito mais poderosa. A escolha entre a minha liberdade e a certeza da justiça dele. Com uma calma que eu não sentia há 20 anos, eu fui até o pequeno painel de comunicação de emergência do bunker. Havia uma função de envio de mensagens de texto criptografadas para um único número pré-programado, o da minha equipe de segurança. Digitei uma única frase. O protocolo da confissão. Ativar agora. Enviei. Não houve uma explosão. Não houve um alarme. Apenas o silêncio. Mas eu sabia que lá fora, o mundo do Alexandre estava desmoronando. Os servidores estavam liberando os arquivos. As redações dos maiores jornais do mundo estavam recebendo o dossiê. A verdade estava livre. Eu me sentei no sofá, do outro lado da sala, e observei o meu ex-marido dormir. O monstro. Ele podia acordar. Podia tentar me matar com as próprias mãos. Ou talvez nós dois fôssemos morrer ali, de velhice, naquele túmulo de luxo. Não importava. Eu passei 20 anos com medo dele. Depois, passei a vida fugindo da memória dele. Naquela noite, eu achei que finalmente o tinha vencido e descobri que tinha apenas me aprisionado com ele. Mas o monstro que eu ajudei a criar com o meu silêncio era grande demais para ser simplesmente derrotado. Ele precisava ser contido. Ao tentar expor a verdade, eu não acendi uma luz no fim do túnel. Eu apenas tranquei a porta do cofre, por dentro, com nós dois presos na escuridão para sempre. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti, finalmente,
em paz.